Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso para coreógrafos. Hoje vamos trazer o módulo 2 com o título Construção de temas de criação, como procurar e elaborar a escolha do tema, tá bem? Então, o objetivo deste módulo é trabalhar a construção das coreografias a partir de temas específicos, não é? Então, a questão principal é o que é um tema para a criação de uma peça, ok? O tema, entanto que tal, está relacionado com um assunto, uma ideia, um ponto de partida, uma inspiração, uma imagem, uma vivência, uma forma de ver o mundo, de ver as coisas, de pensar, uma vontade, um sentimento, um olhar sobre as coisas, um posicionamento. Há vários gatilhos que podem originar a nossa ideia, o nosso tema de trabalho para a construção de uma obra uma obra coreográfica que nos vai guiar ao longo da nossa criação, não é? Então, o que é importante nesta parte? Quando nós tratamos do tema, é extremamente importante nós sabermos diferenciar um tema do outro, ok? Então, na nossa escolha, temos que ter a capacidade e o discernimento de saber qual é a diferença entre um certo tema e outro tema. Isso nós vamos poder estudar hoje e ver cada tema específico, o que é, como é que a gente pode abordar. Então, isso vai nos ajudar a poder diferenciar justamente, não é? Então, compreender a diferença entre um tema e o outro, fazer a nítida distinção e desenvolver a capacidade de observação sobre aquilo que se cria, sobre aquilo que os nossos colegas criam, sobre aquilo que a gente vê nas outras obras. Isto é extremamente importante. Portanto, esta capacidade de fazer uma leitura assertiva, uma leitura correta sobre os temas. Basicamente é isto. Portanto, de que é que se trata concretamente? Conteúdo. Para construir temas de relevância para a nossa peça coreográfica, é necessário primeiramente pensar nas áreas que nos interessam. Porque há várias áreas, logicamente, não é? Então, nós vamos ter que identificar uma área do nosso interesse e a partir daí nós vamos trabalhar. Então, portanto, essa área que nos diz respeito, que nos toca, que de alguma maneira nos sensibiliza e que nos faz pensar, tá bem? Neste sentido, existem várias áreas para as quais nos podemos virar ou concentrar para tratar na nossa criação coreográfica. E servir como a base do trabalho coreográfico. Portanto, aqui eu irei trazer vários domínios, conforme tinha dito anteriormente, através dos quais vocês vão poder conseguir extrair aquilo que pode ser do vosso interesse. Eu quero tratar um assunto, por exemplo, da área social, vamos supor, né? Então, vocês vão poder diferenciar, olha, tem estes temas, tem aqueles temas, tem estas áreas, tem aquelas áreas, e depois, a partir daí, vocês vão selecionar e poder criar as vossas peças de forma coerente, escolhendo o tema certo e não se desviar daquilo que... Tem que haver coerência na criação das obras, tá bem? Então, vamos começar pelo primeiro domínio. Domínio estético. Pensar em questões meramente estéticas do próprio movimento e como este participa na construção das nossas linhas de expressão corporais, nossas corporeidades, nossas corporalidades, ou então como os conceitos aqui trazidos pelo artista podem vir a reestruturar a maneira de dançar, de ser e de estar na dança, ou de criar novas identidades estéticas do próprio movimento. Isto pode implicar todo um trabalho técnico, não é? Para a gente construir um trabalho estético, nós passamos por uma abordagem do trabalho corporal. Abordando o trabalho corporal significa pensar a parte técnica da coisa, tá bem? Então, a parte estética, ela está interligada à parte técnica.
Porque a definição da estética implica trabalhar a parte técnica corporal, tá bem? Então, isto pode implicar todo um trabalho técnico, assim como sobre a história da dança, de modo a ter um conhecimento abrangente, não só do ponto de vista prático, mas igualmente teórico, para o artista embarcar no processo de construção de uma nova estética de dança. Ok? Portanto, é necessário fundamentar a partir de um estudo. Vamos supor que nós queremos revolucionar o conceito sobre o tratamento do corpo numa determinada dança, uma dança de salão, por exemplo. Existe, por exemplo, a salsa. Eu quero trazer um novo conceito estético da salsa, porque vocês sabem, né? Existe a salsa tradicional, existe a salsa que é executada que é mais internacional. Existem vários tipos de salsa, não é? Mas alguém pensou e alguém reestruturou, reinventou e trabalhou a parte estética e teve que trabalhar também a parte técnica. E depois estruturar, fundamentar a partir do histórico da própria salsa, da origem da própria salsa, ok? Então, qualquer dança, qualquer técnica de dança que nós formos a escolher, nós vamos ter que estudar aquela dança e a partir dali nós determinarmos que o que nós vamos transformar aqui nesta dança é esta parte do conceito estético, não é, que nós vamos transformar. Então isto tem que estar fundamentado e claro, mesmo até para ter uma coerência naquilo que é a linguagem que vocês vão construir nas vossas obras, tá bem? Vimos o domínio estético, tá bem? Basicamente, assim, não vou entrar muito profundamente, porque isso teria que trabalhar caso por caso, tema por tema, e este é outro trabalho, não é? Aqui esta formação é mesmo atravessar cada elemento, não é, que vos pode levar a vocês já conseguirem criar uma obra, tá bem? Se estudarem, porque se não estudarem também não vai ajudar. Então, temos o domínio social político, ok? Esta é a arte de intervenção social, vocês sabem, nós temos muitos artistas que praticam este tipo de arte, que é uma arte de intervenção social. Este é um domínio específico que nós podemos escolher fazer esse tipo de arte, não é? E quando nós temos esta postura e temos essa vontade de fazer uma arte de intervenção, temos que saber que é uma postura política. Né? Adotamos uma postura política e como é que isso vai ser tratado nas nossas obras ou na nossa obra. Fazer crítica social, fazer crítica política, posicionamento para a mudança das mentalidades na nossa sociedade, como nós vamos participar através de um certo discurso, de uma certa expressão, linguagem e construção de um universo que traz uma reflexão que vai permitir que as pessoas possam pensar e, de alguma maneira, contribuir para que se possa mudar a mentalidade das pessoas. Olha, por exemplo, eu criei uma peça que se chamava O Olho e a Percepção, já há alguns anos. Essa peça eu criei porque ao andar em Maputo, na cidade de Maputo, uma vez e várias vezes, e para passar sempre pelas mesmas estradas, eu encontrava nos semáforos algumas pessoas portadoras de deficiência física. Okay? Elas estavam ali nas esquinas a pedir esmola, não é? A mendigar, vamos dizer assim. Então aquilo chocava-me, porque está a ver o que é ver aquelas pessoas já têm um problema físico, aquilo a pessoa nasceu com aquela condição, ou então a vida, porque aconteceu algum acidente qualquer, a pessoa ficou com aquela deficiência, aquela falta de um membro. E estar ali na rua, quer dizer, não serem acolhidos, não terem quer dizer, o ambiente, vamos dizer assim, as condições sociais
disponibilizadas pela sociedade não acolhe estas pessoas. Então isso a mim me chocava, não é? Então eu criei uma peça que se chamava O Olho e a Percepção, que era transpor estas pessoas, não é? Estes corpos doloridos, estas vidas doloridas, com aquela parte que lhes falta, transformar aquilo em linguagem de dança. E a ideia era transmitir aquele corpo que incomoda, aquele corpo que chora, aquele corpo que grita, aquele corpo que não pode estar na rua ali de qualquer maneira, sem um acolhimento, sem condições mínimas de dignidade humana, não é? Então, essa era a ideia de partida. E a peça foi construída em volta desses corpos, não é? Então, a construção da própria gestual de dança era orientada para aquele tipo de corpo em que os artistas tiveram também que ir à rua, ir ver este tipo de situação, vivenciar e a partir dali beber aquilo e ir fazer o trabalho de estúdio, que é de pesquisa, né? Precisa o trabalho de pesquisa. Essa é outra componente, é que para qualquer tema que nós vamos escolher precisamos fazer a pesquisa. Então, este é o domínio social, político, tá bem? Temos o meio ambiente. O meio ambiente é muito vasto. Nós nascemos num mundo, temos paisagens, temos elementos naturais, temos ventos, temos ciclones, temos cheias, temos tantos, temos as flores, temos as árvores, temos os rios, temos o mar, temos o fogo. Os elementos da natureza são tão vastos, temos o gelo, são tão vastos. É a essência, é a criação primeira. Nós existimos porque existe o meio ambiente, a natureza, tá bem? Então, nós podemos ter vontade de trabalhar a partir de um elemento da natureza e construir toda uma obra em volta de uma temática da natureza. Pensem que, por exemplo, nós podemos fazer um trabalho de intervenção social a partir de um tema sobre a natureza também. Nós podemos interligar intervenção social, por exemplo, proteção da natureza. Tá bem? Então, nós podemos, em algum momento, encontrar coerência em fazer a ligação entre um domínio e o outro, mas para construir um discurso ou um posicionamento crítico em relação a uma condição. Não é? Que nós vivemos, que nós vemos, que nós criticamos no sentido construtivo e queremos chamar a atenção sobre esse assunto. Por exemplo, o número 4, eu escrevi aqui, preparei para vocês os negócios. Nos negócios, nós podemos pensar na questão dos mercados, da economia, das vendas, dos produtos, etc. Então, hoje em dia, nós temos um mercado tecnológico tão importante e que vem mudar as nossas vidas. Então, como é que esses mercados funcionam, etc. Então, pensar os negócios pode ser, ok? Um tema para nós refletirmos e criarmos uma coreografia, criarmos uma obra coreográfica. Temos o quinto, que é a cultura. O que é a cultura? A cultura, tão vasto, né? Na cultura nós temos muita coisa, na verdade, mas aqui a cultura é mais centrada nas questões locais, nacionais ou mesmo internacionais, ligadas às danças, às crenças, às simbologias, os rituais, tipos de celebrações, práticas cotidianas locais específicas, formas de ser, de estar, de fazer, de falar, linguagens, língua, etc, etc. Há brincadeiras, jogos, há tanta coisa que faz parte da cultura que pode servir como mote para nós criarmos as nossas obras, tá bem? Então, passamos para o número 6, que é o domínio do direito. No direito,
também há assim um leque de possibilidades de assuntos ligados ao direito, como as leis, legislações, Constituição do Estado, Parlamento, etc. Podemos refletir nisso e trazer uma representação disso e depois ter uma certa abordagem. Podem ser abordagens satíricas, abordagens cômicas, abordagens dramáticas. Então tudo depende de como é que nós queremos abordar o tema do direito ou da lei, como é que funciona, o que é que nós pensamos, como é que nós vemos no nosso contexto, na sociedade onde a gente está inserido, tá bem? O 7º domínio é o domínio da saúde. Saúde, não acaba. Não acaba. É um tema muito vasto para refletirmos. E podemos escolher questões como, por exemplo, da pandemia, não é? Lembram-se, há pouco tempo, eu também apanhei, não morri, estou viva, da pandemia, doenças, curas, programas de saúde, bem-estar, a saúde ligada a isto, saúde ligada àquilo, a saúde liga-se a muita coisa, tá bem? Então, como refletir ao domínio da saúde, como transformar, pensar, fazer leituras, trazer ideias, visão para refletir na questão da saúde a partir da criação coreográfica, tá bem? Esta questão da saúde é interessante a gente abordar, não é? Houve uma coreógrafa, não, mas artista, não é? Ela trabalhava o corpo dela, há alguns artistas, uma corrente assim de artistas trabalha nessa base. Eu vou tentar apanhar aqui as referências para partilhar convosco. Ela transformava o corpo dela, fazia as cirurgias para transformar o corpo dela. Cortava uma parte do corpo para depois colocar na outra, ia transformando as formas do próprio corpo dela. Então ali era a medicina como arte, mas uma arte que transforma o corpo e como esse corpo terá uma outra forma, carrega outra forma depois dessa cirurgia, ou traz um novo conceito de forma corporal e uma interação entre as máquinas, a medicina e os corpos, a dor. Então, tem vários artistas que trabalham sobre isso. Eu vou tentar apanhar aqui as referências e deixar nos comentários para vocês poderem ver. É interessante ver isso. Humanismo, valores humanos, conceitos, ideias de construção da humanidade, direitos humanos, direitos da criança, direitos universais, tudo tem que ver com construção de valores humanos, não é? Quando eu falo de direitos, podemos pensar na questão também de direito lá de cima, não é? Mas aqui é mais ligado à questão humana, aos valores, aos princípios. Quais são os princípios? Quais são os valores? Como é que estes valores e princípios são construídos? Relações humanas, como é que são estabelecidas? A dignidade humana, todas essas questões que estão mais ligadas à questão da própria do humanismo, tá bem? O número 9 do nosso domínio aqui que eu escolhi, não é? Questão, é muito trabalhada. Esta aqui é sentimentos e emoções. Sabemos que temos vários tipos de sentimentos e vários tipos de emoções e que podem servir como base para o trabalho criativo e como tema. Os sentimentos são estados que nascem em nós a partir de uma maneira que percebemos e interpretamos as nossas experiências de vida, as nossas vivências, não é? Do dia a dia, na nossa vida. O sentimento é uma forma consciente e profunda relacionada com a nossa própria história de vida, os nossos valores, princípios, as relações que temos conosco e com os outros. Alguns exemplos do sentimento. Os sentimentos são o amor, a empatia, bom humor, gratidão, esperança, admiração, carinho, orgulho, simpatia. Os sentimentos negativos podemos ter, por exemplo, hostilidade, desespero, ódio, ciúme, frustração e tem muitos outros, não é? As emoções, por outro lado,
são uma resposta ao nosso corpo, aos estímulos externos, aquilo que a gente vive. O nosso corpo responde, ele é receptivo e reage a esses estímulos, vamos dizer. E aí são as emoções. Portanto, há esse meio circundante, então este corpo ele vive e reage. Então, alguns exemplos temos a alegria, a tristeza, anseio, ansiedade, calma, espanto, inveja, horror, nojo, raiva, surpresa, entre outros. Então, é preciso nós diferenciarmos os sentimentos das emoções. As emoções, elas estão ligadas a esses estímulos que nós recebemos e reagimos, o corpo reage, ok? E o sentimento é algo de mais consciente, temos algum discernimento, não é, sobre o amor, por exemplo. A gente escolhe amar, não é? A gente escolhe amar. E a gente constrói isso a partir de um relacionamento com as pessoas ou com uma certa pessoa. E há vários tipos de amor, evidentemente. Há um amor fraterno, um amor romântico, há vários tipos, não é? Mas depois é preciso a gente saber qual que a gente quer abordar na obra. Não vamos ficar perdidos também, porque o mesmo único sentimento tem várias formas de ser tratado. Então nós temos que saber quais são as perspectivas desse sentimento que nós queremos abordar na nossa obra, tá bem? O número 10 é o domínio conceptual. Eu vou-vos ler. Se apreende a questão dos conceitos, ideias conceptuais, entanto que tais, por exemplo, trabalhar a questão da linearidade na dança como fator de construção de um determinado espaço ou corpo, ou por outra, a questão da frontalidade como objeto de construção de uma relação com o público, como na dança clássica. Okay? Na dança clássica nós temos este trabalho sobre a frontalidade, onde é que o público se encontra e esta relação que nós temos em relação a esse público. O público é mais importante, usa-se normalmente os palcos convencionais, o palco italiano, nós já falamos numa das nossas aulas e nós acabamos tendo assim um bocadinho mais detalhada esta questão toda do espaço, porque é extremamente importante, porque sempre vamos atravessar pelo espaço ao longo das nossas criações e ao longo de todas as nossas temáticas aqui, sempre vamos cruzar o espaço. Então, na dança clássica, nós temos esta relação da frontalidade com o público, usa-se os espaços convencionais, o palco italiano, e então o bailarino, ele orienta-se a partir de onde é que o público se encontra, ok? Então, isto é um conceito do trabalho do espaço. Então, é um trabalho conceptual que é preciso nós termos noção e se formos a fazer algum trabalho de mudança deste conceito, então é preciso fundamentar também. Portanto, a desconstrução dessa frontalidade como um ponto de liberdade do intérprete em construir a sua frontalidade a partir de onde ele se encontra no espaço e não a partir de onde o público se encontra, é um conceito que foi abordado por Merce Cunningham, do movimento da dança contemporânea nos Estados Unidos da América, e ele é que fez aquela ruptura de marcação. Ele é o ponto vamos lá dizer, de partida, de marca, não é? A entrada do movimento da dança contemporânea nos Estados Unidos da América, Merce Cunningham. Ele transformou, ele alterou o conceito. Então, se antes na dança clássica o que era importante é onde o público se encontra, o Merce Cunningham vem mudar tudo. Diz que em frente do bailarino é onde ele se encontra virado, para onde ele se encontra virado. Por exemplo, vamos supor que ele está virado para trás. Então, a frente dele é lá atrás, não é lá onde está o público. Então, todo o trabalho que ele vai fazer vai partir da direção onde ele se encontra. Então, a frente dele é lá. Então, a diagonal dele, do lado direito, sendo que a frente dele é atrás, então fica para lá. Mas, no conceito da dança clássica, não seria do lado direito, no fundo do palco, lá, não é? Teria que virar para frente
e o lado diagonal direita dele seria esta, em relação ao público. Então muda tudo, porque a abordagem corporal, cênica e da relação com o público vai se estabelecer a partir do princípio que o próprio bailarino tem a liberdade, não é, de se movimentar a partir de onde ele está e não a partir de... Então o público já deixa de ser importante nesse momento, tá bom? Pronto, vamos continuar? Portanto, resumindo, a aproximação conceptual tem que ver com o mundo das ideias e os conceitos abstratos, tá bem? Mas esses conceitos abstratos devem ser fundamentados a partir de um estudo. Não é só tirar... Não, a gente tem que entender, a gente tem que saber como é que é o uso de um certo conceito, a transformação desse conceito, ou se estamos a introduzir um que a gente não sabe da existência, a gente tem que fundamentar de todas as maneiras, tá bom? Então, para esta aula, nós temos alguns exercícios, e ainda bem porque conseguimos nos 30 minutos fazer assim uma viagem sobre o conteúdo desta aula. Então temos a escolha e desenvolvimento de um tema central. Vamos escolher um tema para poder desenvolver discussão, brainstorming, de temas em grupo, trabalhar com os outros, pensar como é que vamos fazer. Ou então já tem, o próprio coreógrafo já tem a ideia, não é? Vamos pegar o exemplo do tema relacionado com os sentimentos, como o amor. Exercícios a solo ou em grupos, duetos, trios, quartetos ou grupos maiores. Criação de movimentos a partir de temas simples e criação de uma frase coreográfica curta. A segunda fase, conexão entre o movimento, o sentimento de amor e a abordagem de elementos técnicos cênicos, como por exemplo o espaço, o tempo, a relação entre os bailarinos, em casos de grupos, etc. Depois podemos fazer, vamos fazer neste caso, né, um exercício que vocês podem aplicar para poder exercitarem-se, na verdade. O uso de recursos externos também podem ser textos, músicas, sons do ambiente, etc. Mas, atenção, tudo que nós formos escolher não pode ser aleatório assim, de qualquer maneira. E mesmo uma música aleatória, ela tem que ter um significado, estar orientada para alguma coisa, tem que ter uma intenção, um objetivo claro. Tá bem? Nós não usamos as coisas assim de qualquer maneira sem ter um pensamento sobre isso. Um fundamento sobre isso. É preciso nós termos esses fundamentos. Porque é isso que nos orienta, é isso que nos torna coerentes na forma em que estamos a construir as nossas obras. Tá bem? Então, criação de uma sequência baseada em um tema proposto, neste caso sobre a esperança. Então, tem o amor, tem a esperança. A apresentação da sequência e olhar interno ou externo sobre os resultados dos materiais criados. Então, aqui temos o amor e temos a esperança. Mas pode ser só um, na verdade. Ou podem ser os dois. Por um lado o amor, por outro lado a esperança, ou separado. Ok? Então, este é o nosso módulo de construção de temas de criação, como procurar e elaborar a escolha de um tema. Agradeço que vocês se apliquem a exercitar e qualquer um de vocês poderá vir trazer os resultados dos vossos exercícios, que é para a professora poder comentar e assim poder melhorar os vossos trabalhos. Entretanto, sobre a monitorização dos vossos trabalhos coreográficos para eventos, etc, etc. Isso vai ser feito mais tarde. Então, conforme vocês sabem, para que nós possamos permitir que mais artistas das artes cênicas possam aceder a este tipo de conteúdo e terem mais conhecimento para fazerem os seus trabalhos com algum conhecimento da causa. Subscrevam o canal, partilhem o canal, partilhem o link desta aula e das outras e assim vamos construindo um mundo com um pouco mais de saber sobre aquilo
que a gente constrói, das nossas vontades, das nossas criações, não é? E também lancei 2 livros recentemente, um de prosa poética, Rugidos do Silêncio, e o outro, Nudez e Dança, que vai vos servir para poderem estudar um pouco sobre aquilo que são conceitos ligados à dança, às sociedades, aos povos, a forma de pensar o corpo, e isso é extremamente importante para quem quer ser coreógrafo. Deve ter uma visão bem construída em termos históricos, em termos de conhecimento sobre as várias áreas do pensar ligadas à dança, tá bem? Então vamos comprar os livros. Eu vou deixar o link de pelo menos 3 livros que já estão disponíveis, os outros vão aparecendo e eu vou orientando-os para que vocês possam adquirir e crescerem, não é? Crescer, temos que ter conhecimento, tá bem? Obrigada.